E agora eu quero perguntar para você se você já ouviu falar em comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? Ela pode ser a resposta para muitos dos nossos conflitos no nosso dia a dia. Então é sobre esse assunto que agora nós vamos falar, vamos conversar com a Thaís Brito, que é psicóloga, a nossa convidada aqui desta parte da manhã. Thaís, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem com você, Thaís? Tudo bem. Obrigada pelo Bom convite. tê-la aqui conosco, uma honra recebê-la no nosso Super de Tudo Um Pouco, o melhor programa da TV brasileira, viu? Revista Cristã Eletrônica, você viu, tem de tudo aqui, de tudo, muito. Então, obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Agora, Thaís, comunicação não violenta, às vezes a gente pode entender assim, isso é tão diferente, o que é comunicação não violenta? Defina pra gente, conceitue aí pra gente essa comunicação não violenta. Bom, a comunicação não violenta, ela é baseada numa comunicação compassiva, né, realizada através da fala e da escuta, e que aumenta a conexão entre as pessoas. Então, a comunicação não violenta, ela é diferente da violenta, baseada em empatia, preocupação real com o outro, respeito, né, capacidade de me simpatizar e me colocar no lugar do outro. O contrário, a comunicação violenta, ela é baseada num julgamento moralista, numa imposição de opinião, e não, né, quando eu coloco a minha opinião, eu imponho a minha opinião, a não expressão de sentimentos reais, a avaliação. Ou a não aceitação dos sentimentos do outro. Com certeza, a comunicação, como eu disse, está baseado na fala e na escuta. Então, eu posso me comunicar de forma não violenta e escutar o outro de forma não violenta. Né? Até porque a eficácia da comunicação, muitas vezes, ela se distribui assim, pouco pelas palavras, médio pelo tom de voz e um tantão pelos gestos, pelas atitudes. Então, é saber filtrar bem isso aí, né? Isso. 7% pelas palavras, 38% por tom de voz, 55% por gestos e atitudes. É entender essa divisão para que a gente relacione com quem está à volta. Né? Isso. O psicólogo criador dessa teoria, né, o Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte: muitas vezes eu posso ser não violento em silêncio. Então, quando o silêncio que fere, né? Não, eu posso não ser violento me colocando em silêncio, né? Não impondo aquilo que... Não ser violento em silêncio. Exatamente, eu posso ficar... E isso não é ser passivo, né? Existe Nem uma sempre, associação... então, incide naquela máxima, quem cala consente, não necessariamente. Não necessariamente. Existe uma associação muito grande entre a habilidade de assertividade e comunicação não violenta, principalmente dentro da psicologia, né, da terapia cognitivo-comportamental. Nós treinamos os nossos pacientes, clientes, assim chamados, a serem assertivos. Então, o que acontece que a comunicação violenta defende? As pessoas tendem a ficar em polos extremos, ou elas são agressivas, ou elas são passivas. E existe a possibilidade de ficar nesse polo central, nesse equilíbrio, que é a assertividade. Então, a comunicação não violenta está intrínseco a nós. É muito fácil fazer. É muito fácil aprender e desenvolver essa habilidade. O problema é que, se você me permite falar, se a gente tiver tempo, o problema é que nós aprendemos a ser violentos. Então, por exemplo, programas engraçados trabalham com uma linguagem de cômico, um cômico sarcástico, aquele que tira... Os xistes, né? Exatamente. É aquela piada que tem um fundo de verdade, que agride, que fere o outro, exatamente, mas que revela aquela nossa violência interna. E isso é um combustível para a violência física, né? Então, a comunicação violenta, ela é um tipo de violência passiva, é sutil. Está na palavra, na forma como eu julgo, na forma como eu olho o outro. E isso é o combustível para futuras comunicações, futuras violências físicas. Então vamos ver aí sobre um pouquinho desses benefícios que a comunicação não violenta vai trazer para todos nós e precisamos aqui, conforme a nossa convidada psicóloga Thaís Brito falou, é fácil de aprender, é fácil de desenvolver, mas é necessário querer. Isso. Então, o primeiro benefício está aí na sua tela, que é a manutenção dos relacionamentos interpessoais.
né? Então, o que isso significa para a gente, Thaís? Então, hoje a gente vê um número crescente, por exemplo, de divórcio, né? Divórcio hoje Hoje uma pessoa consegue se divorciar muito mais fácil do que se casar. Basta ela assinar um papel. E quando a gente vai trabalhar com esses casais... Só para a gente pensar aqui um pouquinho nisso aí, para você entrar, às vezes, com a papelada para o casamento, vamos dizer que é você entrar, é espontânea vontade, você está ali 45 a 90 dias aqui em Belo Horizonte. Para o divórcio, dependendo da situação, entre entrar com a papelada, por exemplo, num cartório, 48 horas depois você tem a certidão do divórcio. É verdade. O que a gente não... O que é vendido, né, esse para sempre, né? A gente vê em filmes, por exemplo, que o final é aquele casal que se casa. E aí a gente fica com aquela ideia de felizes para sempre. Quando o mais importante é a manutenção desse relacionamento. E aí entra a comunicação não violenta. Através de uma comunicação compassiva, eu consigo expressar os meus sentimentos de forma específica. Então, por exemplo, vou ser mais clara. Dentro de um relacionamento, quando eu me incomodo com algo, eu preciso ser direto, objetiva e específica. Então, por exemplo, eu não gostei que o meu esposo chegou atrasado no dia que combinamos um jantar com amigos, por exemplo. E existe uma forma de se comunicar que é não observar, é avaliar. Então, eu avalio o comportamento dele, eu digo, você não respeita os meus compromissos. Eu não estou sendo específica daquele fato, naquele dia, né? E outra coisa, essa questão do você é uma condição. Agora, eu fiquei triste porque hoje você chegou atrasado. Expressar sentimento, né? Começar a expressão de sentimento, sem julgar. O macho diferencia. Ele fala, observe comportamentos, não avalie. É muito fácil observar, é muito fácil avaliar. Dizer você não gosta, você não faz certo, você não me respeita. É diferente de você não fez isso e isso me machucou. Quando você faz isso, você abre janelas e não coloca paredes. Ele coloca isso no livro dele, né? A diferença entre uma palavra que fecha. Quando você julga alguém, ele se fecha e a comunicação fica cada vez mais difícil. E isso pode ser um dos grandes motivos de divórcio. Então vamos para um outro benefício aí listado para você entender a comunicação não violenta, é que promove ganhos interpessoais e maior expressão de sentimentos. Isso. Interpessoais, né, como nas relações, intrapessoais, na verdade. E intrapessoais. Por que intrapessoais? É aquilo que eu te disse de não ser passivo, de expressar aquilo que me incomoda, de ser digno comigo. Então, quando eu me comporto, quando eu me comunico de forma não violenta, eu abro possibilidades para ser verdadeiramente, ser verdadeiro, ser eu com o outro. É o que eu sempre digo da definição da palavra comunicação. É a ação de tornar comum. Isso. Eu preciso tornar comum, tenho que saber tornar comum, por exemplo, o sentimento, o meu pensamento. Aquilo, né, que me incomoda. Ainda, né, que desagrade o outro, mas que isso também dentro da relação possa ser algo construtivo. E o que é mais interessante dessa comunicação é que mesmo em situações muito difíceis, você consegue se colocar diante do outro. A comunicação não violenta, ela gera aí esse evitar de conflitos, que é a próxima dica, né? Exatamente. Você consegue evitar conflitos. Por exemplo, a gente vê que a aplicação dessa comunicação não violenta em meios de trabalho gera melhores relacionamentos entre os trabalhadores, por exemplo, e você percebe maior empenho das pessoas. Então, quando você está num ambiente onde você consegue se expressar, você é específico, você não julga, não avalia, não tem julgamentos moralizadores. Você é uma pessoa que respeita a fala do outro, o momento do outro. E você aumenta a conexão e isso faz com que o ambiente de trabalho, as relações interpessoais, fiquem cada vez melhores e você evita conflitos. E como a gente sempre trabalha assim, né? Nós, no contexto de igreja, no meu caso, trabalhando com famílias ali, a gente sempre fala que o segredo de um relacionamento é respeito, educação e a empatia, que é esse próximo benefício. Isso.
existe uma diferença, né, muito grande entre empatia e simpatia. Por exemplo, eu posso ser simpática com você, eu posso compreender o que você está me dizendo, concordar, sorrir para você, eu posso ser simpática. Empático vai muito mais além. Quando eu sou empático, e aí está dentro da comunicação não violenta, eu me coloco no lugar do outro, entendo o outro mesmo não concordando, né? Então, comunicação não violenta é isso também. É você entender a situação do outro. O outro tem uma história, tem expectativas de vida, tem experiências de vida completamente diferentes da sua, né? E comunicar-se de forma não violenta, como eu disse, é ter compaixão, é ser compassivo com o outro. Eu não vou deixar de lado os meus sentimentos, não vou deixar de me expressar, mas eu vou respeitar o outro. Até porque você passa a compreender, você entende, você consegue entrar no mundo do outro sem se ferir e sem ferir, sem julgar, sem apontar. Somos mestres, né, em julgar os outros pelas ações e queremos ser sempre julgados, e a nós mesmos nos julgamos pelas intenções. Isso. Um pouquinho do contrário aí faz bem aí nessa história, né? Faz muito bem. E uma coisa assim que eu queria colocar, que eu acho um dos pontos mais importantes dessa teoria, né, que é nova, foi muito utilizada pelas grandes figuras. Quando você diz é nova, vem com quanto tempo aí? O Marshall começou a estudar essa teoria a partir da década de 60. É nova no sentido de que estamos conseguindo implementá-la dentro de consultórios e empresas, né? Por exemplo, eu utilizo isso em meu consultório e em empresas também é muito utilizado. Mas ela é antiga. Se você pensar, por exemplo, Jesus Cristo tinha uma comunicação não violenta, pacifista. Os grandes pacifistas também traziam essa comunicação não violenta. Sim. Não é verdade? O Gandhi, o Martin Luther King. Então, mas o que eu queria ressaltar? Existe uma diferença muito grande entre pedir e exigir. Quando eu peço algo para alguém, a forma como eu aceito a resposta da pessoa, seja sim ou não, é que define se eu estou pedindo ou exigindo. Isso aí é importantíssimo para qualquer tipo de relacionamento e evita conflitos de uma forma imensa. Porque eu vou pedir algo para você. Se você puder fazer para mim, ótimo. Se você não puder, tudo bem, eu só te pedi. Se eu exijo... O não é um problemão aí nessa história. Né? Vai ser um grande problema. Então, o próximo benefício que está aí é que melhora essas relações coletivas. E quando a gente fala especialmente de trabalho, nós vivemos um contexto de igreja, então isso é primordial. Isso. O que é importante ressaltar, então, são 3 grandes ganhos. Intrapessoal, interpessoal e coletivo. Então, eu preciso entender que eu me comunico de forma violenta quando eu entro num ônibus. Eu me comunico de forma violenta quando alguém me ultrapassa no trânsito, eu abaixo o vidro, grito. Eu achei engraçado uma vez, eu vi uma professora gritando com alunos e ela falava assim, parem de gritar, e ela estava gritando. Então, o coletivo se beneficia de uma comunicação não violenta. Só para a gente ilustrar, então, essas situações da comunicação violenta e não violenta, por exemplo, no ambiente de trabalho, comunicação violenta. Tem como colocar arte para a gente? Comunicação não violenta. Você não tem compromisso com o trabalho. É o que eu acabei de dizer, né? Eu estou avaliando. Eu não estou observando. E eu não estou sendo específico. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu venho todos os dias, eu chego no horário, mas só hoje eu fiz isso e essa pessoa está me tratando dessa forma. Isso gera conflitos. Eu não estou sendo específico. E o seguinte, que a comunicação não violenta, nas últimas semanas você atrasou as entregas e isso tem me deixado inseguro. É uma fala bastante objetiva, né? Bastante objetiva. Mostrou o problema, a incidência e a expectativa. E se você parar para observar e pensar um pouco, as pessoas que têm uma linguagem bem específica, bem objetiva e conseguem se comunicar melhor, elas têm melhores relacionamentos com as pessoas. Então vamos para mais uma outra ilustração aí para você. No relacionamento amoroso, a comunicação violenta diz: você não é carinhosa. E há
não violenta diz: quando nos encontramos, você não demonstra carinho por mim e me sinto carente diante disso. Exatamente, né? Sai da terceira pessoa e vem para a primeira pessoa da conjugação verbal. E eu estou utilizando na minha fala não violenta os meus sentimentos. Quando eu começo uma boa comunicação expressando os meus sentimentos, existe maior abertura por parte das pessoas que escutam. Né? Então, um exemplo da comunicação violenta na relação com os amigos é: você é uma pessoa preconceituosa. E a não violenta diz: quando você fala sobre as outras pessoas dessa maneira, eu fico triste e incomodado. Acho que seria importante você respeitar um pouco mais as pessoas, pois isso pode magoá-las. Nesse exemplo, eu tenho o meu juízo de valor, né? Quando eu falo, olha, quando você fala assim, você pode machucar as pessoas. Eu estou dizendo que para mim é errado. Quando eu estou me comunicando de forma violenta, eu estou julgando o outro. Você é preconceituoso. E esse julgamento, como eu disse, fecha portas, né? A pessoa, quando ela se sente julgada, se você observar, em ambientes onde você é julgado, você não se coloca tanto. Você evita falar aquilo que você pensa. E isso diminui a conexão entre as pessoas. Gente, isso é sensacional a gente pensar sobre esse assunto aqui, porque hoje aquilo que mais fazemos aí, ouvimos acontecer, é essa ideia dessa rotulação aí, né? Você já julga as pessoas pelo que elas fazem, você coloca aí todos os adjetivos possíveis, e isso, a mostra principal é que estamos nos afastando das pessoas. Isso. Até, por exemplo, eu imagino uma falha na comunicação é que para você até mandar uma mensagem pelos aplicativos aí de mensagens rápidas, você tem que colocar até um emoji para você mostrar que você... É verdade. Querendo comunicar, né? É verdade. Essa comunicação, ela não está só, né, quando você está em frente à pessoa, mas quando você manda mensagem, quando você manda um e-mail. É preferível que você se expresse de forma mais específica e objetiva. O que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas é que, para não ficar tão distante, você pode começar a se observar nos ambientes públicos. Se observe como que você trata aquela pessoa que ultrapassa você no trânsito, como você trata aquela pessoa que fura a fila, né? Porque a minha comunicação não violenta não pode depender da comunicação não violenta do outro, não pode depender da educação do outro. Então, dentro de consultórios, com a terapia cognitivo-comportamental, eu consigo desenvolver essa habilidade de forma mais concreta, criar estratégias, mas eu consigo fazer isso sozinho também. Então, um dos livros, que é o do Marshall Rosenberg, né? Comunicação não violenta, ele traz estratégias de manter relacionamentos positivos, é uma boa dica de leitura. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.